10 anos atrás, 20 anos atrás, o assédio dentro de empresa, dentro de escola, dentro de universidade, não era nem debatido, não era visto como assédio, muito menos criminalizado. E eu acho que quando a gente fala do meio ambiente, eu também entendo como a gente ter chegado num cenário que não tem volta. Está começando mais um episódio da Rádio Travessia, a rádio flutuante. No programa de hoje falaremos sobre o impacto das enchentes de 2024 do Rio Grande do Sul na violência contra as mulheres. A nossa convidada de hoje é a Nana Sanches, professora de Geografia da Rede Municipal de Porto Alegre e uma das coordenadoras da Casa de Referência Mulheres Mirabal e do Movimento de Mulheres Olga Benário. Boa noite, Nana. Boa noite. Na condução desse programa estamos eu, Miguel Pérez, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e a Márcia Mendes, sanitarista e também professora do IFRS. Boa noite, Márcia. Boa noite. O projeto Rádio Travessia é uma parceria do Campus Alvorada do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e da Rede Unida. Para começarmos, Nana, poderia falar um pouquinho sobre o que é a Casa de Referência Mulheres Mirabal? Miguel, a Casa de Referência Mulheres Mirabal é resultado de diversos cortes que aconteceram desde 2016 nas políticas públicas voltadas ao enfrentamento à violência às mulheres. Em 2016, o Michel Temer acaba com o Ministério das Mulheres e o Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul, termina com a Secretaria das Mulheres. Então foi um ano muito marcante que o movimento de mulheres Olga Benário, do qual eu faço parte, decidiu construir ocupações para fazer com que esses cortes e com que a luta das mulheres ficasse mais evidente na sociedade. Isso já vem aí, então, 8 anos dessa decisão. E nesses 8 anos, a gente já organizou 23 ocupações em todo o país. A Mirabal foi a segunda. A primeira foi a Tina Martins, em Belo Horizonte. E desde 2016, a Mirabal existe em Porto Alegre como um centro de referência para as mulheres vítimas de violência e seus filhos. Para a gente conseguir fazer esse atendimento, a gente organiza dezenas de mulheres para manter uma casa como a nossa, que não recebe nenhum apoio, nem da prefeitura, nem do estado. Então, a Mirabal faz parte desse plano, dessa ideia, desse trabalho de mudança da sociedade, tentando unir a prática com uma teoria revolucionária. Nana, tu falando, a gente, até para o pessoal, né, quem escutar, entender um pouco da diferença, né, a gente sabe que dentro das políticas de assistência, a gente tem algumas casas de acolhidas para as mulheres vítimas, né, de violência, Viva Maria, algumas casas que a gente nem sabe o endereço, né, para poder proteger. Qual a diferença da Mirabal para essas casas, assim, para o pessoal poder entender um pouquinho? Hoje, na Constituição brasileira, o governo federal é responsável pela criação das casas da mulher brasileira. Essas casas combinam tanto o acolhimento como o abrigamento de mulheres vítimas de violência. Por que existe essa diferença entre acolhimento e abrigamento? O acolhimento, ele é feito pela prefeitura, pelos governos municipais, eles que têm essa responsabilidade. E as casas de abrigamento, principalmente as casas para mulheres que estão em risco iminente de vida, são hoje uma obrigação do Estado, do poder estatal de manter. A Mirabal, apesar de ser na cidade, enfim, de Porto Alegre, ter as raízes aqui, ela tem um projeto parecido e talvez mais avançado que o projeto da Casa da Mulher Brasileira. A gente faz o acolhimento, faz o abrigamento e faz um trabalho político no território. Ou seja, quando a gente está falando de trabalho político no território, que é um diferencial, a gente visita
todos os serviços públicos que existem no território e faz questão, inclusive, de utilizar eles para que existam os dados sobre a violência contra as mulheres. Um dos argumentos utilizados pelo golpista Temer para estar encerrando o Ministério das Mulheres é que teria diminuído a violência contra as mulheres. A gente sabe hoje que o que ocorre no nosso país é o contrário, né? A gente tem um aumento. Pode-se dizer que tem um aumento também de denúncias, e isso também é reflexo de uma maior consciência política sobre esse problema, né, da violência doméstica. Mas a grande verdade é que o Brasil é o quinto pior país para se viver enquanto mulher quando a gente está falando de violência de gênero. E por isso que a Mirabal busca ultrapassar hoje esses limites burocráticos impostos por algumas normativas. As normativas são importantes e a gente segue elas para fazer o trabalho de uma forma profissional e condizente com o que anos e anos de experiência do movimento feminista contribuiu para a formulação de legislações importantíssimas como a Lei Maria da Penha, mas a gente acredita que é necessário avançar. E por isso é importante que as casas de referência não se fechem em si para cumprir um serviço, apenas um serviço, mas que sirvam também como espaços de orientação, de uma verdadeira escola do que pode ser uma sociedade melhor. E isso envolve combater a violência contra as mulheres de diversas formas. Não só a doméstica, mas a violência da fome, a violência do frio, a violência da falta de moradia, a violência do estado mínimo, né? E acho que as enchentes demonstraram para nós nem o que é estado mínimo, mas a inexistência do Estado. Então, é importante que organizações como a Mirabal existam e cada vez mais existam mais aparelhos como a Mirabal que surgem dos movimentos sociais e têm um grande enraizamento e uma construção popular. Acho que a gente está no mês de setembro, né? Então se fala tanto de Setembro Amarelo e tem algumas postagens que estão rolando no Instagram e que para mim são fundamentais. A gente quer falar de suicídio, a gente precisa falar de condições de moradia, condições, né, não sofrer violência, ter o que comer, né? E eu acho que tu vai trazendo um pouco disso, né? Do quanto que a gente precisa pensar nessas outras violências que as pessoas vivem e que fazem que elas não tenham condições, inclusive, às vezes, de saírem da violência física, esses anos de experiência da Mirabal demonstraram que, na grande maioria dos casos, as mulheres não saem do ambiente doméstico violento por questões financeiras. Claro, existem as questões psicológicas, elas são profundas e demoram mais tempo para a gente conseguir virar a chave, digamos assim. Mas as questões financeiras, materiais, a pessoa ter para onde ir, a pessoa saber que seu filho, né, os seus filhos estarão abrigados, estarão seguros, tudo isso é imprescindível para que uma mulher saia do ambiente doméstico e, o que é mais importante, não retorne. Uma mulher precisa ser financeiramente independente para conseguir se libertar do ambiente doméstico. E falo isso não de uma perspectiva de acesso ao consumo, mas de uma perspectiva de geração de renda de forma cooperativada e coletiva, que também é algo que a Mirabal, ao longo do tempo, conseguiu formar. Uma rede de mulheres que fazem o Quitutes Mirabal. Esse é um das alternativas que a gente encontrou para que essas mulheres tivessem independência financeira. Um exemplo, né, de como a nossa questão psicológica está ligada às questões materiais. Nana, com relação às enchentes, né, porque esse trabalho da Mirabal, ele é extremamente importante, né, como tu deixou muito claro aqui pra gente,
mas as enchentes afetaram esse trabalho, né? Eu inclusive vi no Instagram vocês tendo que limpar tudo porque entrou água lá. E eu queria que tu comentasse um pouco com a gente sobre como foram esses efeitos, né? De que maneira as enchentes afetaram a casa Mulheres Mirabal especificamente. Miguel, tu sabe que eu ainda não tinha falado sobre isso depois de um tempo. E passa um filme, assim, de terror na cabeça. Foi realmente desesperador o que aconteceu em Porto Alegre e o que aconteceu no bairro São João, que é onde a casa está situada. Em 2 dias, a gente perdeu praticamente tudo que a gente tinha na casa. A gente conseguiu salvar os documentos, que para nós, enfim, é o mais importante. E bem dizer só, assim, alguns laptops, uma TV. Mas o resto, tudo que a gente construiu, a gente perdeu nessa enchente. E as mulheres abrigadas na casa, em 2 dias ficaram sem uma casa. E foi um trabalho muito grande para a gente conseguir garantir que essas mulheres estivessem em segurança e também que a gente conseguisse construir esse novo abrigo temporário, porque como a Mirabal é uma referência, a gente começou a receber mensagens de casos de mulheres, não só em Porto Alegre, mas na região metropolitana também, sofrendo diversas violências em abrigos. Os abrigos acabaram expondo muitos casos de violência que aconteciam dentro dos lares, passaram a acontecer nos abrigos, né? Então, foi necessário criar uma rede entre os serviços e entre as mulheres para dar conta dessa demanda. E quem deu conta dessa demanda foi a população civil organizada. Tiveram outros movimentos de mulheres que também criaram abrigos específicos para mulheres. No nosso caso, a gente conseguiu criar um numa escola estadual, na Vila Seffer, na zona leste de Porto Alegre. E lá passou a ser, então, o ponto de referência da Mirabal. Muitas pessoas queriam fazer doações, queriam nos ajudar, e a escola foi a parceira nisso, porque a gente não tinha onde colocar as coisas, né? E quando a gente conseguiu voltar para casa, a sensação que eu tive pessoalmente é de que tinha acabado, assim, que a gente não ia conseguir arrumar as coisas. E a gente só conseguiu limpar, tirar os entulhos, porque muitas pessoas ajudaram. Senão, a gente não teria conseguido. Se a gente estivesse esperando o caminhão da gestão do Melo para tirar os entulhos da Mirabal, ou da frente da Mirabal, a gente estaria esperando até hoje. O próprio entulho a gente conseguiu, com apoiadores, fazer a retirada, né, da casa, tirar esses entulhos da casa. E foram vários caminhões, não foram pequenas caçambas dessas de obras. A Mirabal, para quem não sabe, ela se encontra numa escola que foi desativada pelo Ivo Sartori, que foi também governador aqui do Rio Grande do Sul. E então é um espaço grande e é um espaço que a gente organizou para ser essa
escola do feminismo, digamos assim. Então a gente tinha mais de um espaço que ficou totalmente destruído. Hoje, 10 de setembro, fico muito feliz de dizer que a casa está lá, as abrigadas estão lá, o serviço está normal e talvez inclusive a casa esteja melhor do que antes. A gente recebeu muita ajuda para conseguir reorganizar tudo. Então, parte elétrica, parte hidráulica que tinham problemas, a gente conseguiu fazer algumas reformas. E, para mim, é a demonstração, assim, da superação que é possível através do coletivo, da sociedade civil organizada. Nana, eu fiquei agora tu falando, eu fiquei curiosa, assim, quantas mulheres vocês A têm gente morando não na Mirabal? passa essa informação publicamente Tá. porque a gente que faz a nossa segurança, mas Uhum. a casa hoje consegue abrigar até 12 mulheres e crianças, 12 pessoas. Não, a minha pergunta eu fiquei pensando, né? Porque já é um espaço de moradia, um espaço que tem mais pessoas, e vocês não foram avisados, não teve um cuidado, né, nesse processo, porque a gente está falando em setembro de algo que aconteceu lá no dia 3 de maio, né? Mas que estava sendo anunciado. Né, a gente sabia que ia acontecer, tinha as previsões, e a gente sabe do quanto teve uma negligência, né, da gestão pública no avisar, no poder tirar as pessoas previamente, e a gente teve muito mais perdas por isso, né, e aí perdas materiais, perdas das suas histórias de vida, porque perder foto, perder lembrança, além das perdas das vidas, assim. Vocês chegaram a ter algum aviso, teve alguma organização? Como é que foi isso, pensando que é uma instituição, por mais que não seja um serviço público, ele tem esse papel, né? Ele não é uma casa de uma pessoa, porque todos deveriam ser avisados, mas não é uma casa com uma, duas pessoas, é uma entidade, assim, que é reconhecida Olha, institucionalmente. a única forma hoje que o Estado, enquanto essa instituição, seja no plano municipal ou estadual, a única forma que o Estado chega na Mirabal é através de um processo de reintegração de posse, movido ainda pelo Marquesan e não resolvido por essa gestão. Então, a Mirabal, ela não recebeu nenhum aviso sobre a enchente, pelo contrário, as mensagens que surgiam é de que iria passar, não ia ter enchente. Demorou muito para o governador fazer um pronunciamento de que a gente teria uma enchente como nunca vista na história, que de fato aconteceu, e ele estava simplesmente passando as informações científicas, que obviamente tem que chegar até o governador e ele deve publicizá-las, enfim. Mas a gente não teve nenhum tipo de orientação, nada disso. A única coisa que a gente teve foi nosso próprio estudo, a nossa própria crença na ciência, para entender que se chovesse, né, na região norte do Rio Grande do Sul, essa água ia vir para Porto Alegre. Era isso que a gente sabia. E que em algum momento o nosso sistema de proteção contra enchentes seria testado. E a gente entendendo que há anos existe uma tentativa de privatizar o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, o DEMAI, sabia que não existia investimento e o pouco que existia para melhorar esse sistema de proteção era feito através de terceirizadas, né, de empresas com uma reputação, algumas inclusive duvidosa, e que não se responsabilizariam e não se responsabilizaram pelos problemas que aconteceram nesse sistema de proteção. Eu sou professora de geografia também, e o primeiro trabalho que eu tive aceito numa revista científica, eu escrevi sobre o Jardim do Salso, onde uma criança foi levada pela água nos anos 70.
em Porto Alegre. Para a gente entender também que o muro, ele não protege toda a cidade, ele protege uma boa parte da cidade. Então a gente sabia que enfrentaria, até agora, posso dizer, o maior desafio climático das nossas vidas. Eu imagino, né, a sobrecarga, assim, dessas pessoas, né, porque são pessoas que vêm de uma história de violência e que, de repente, perdem sua referência de casa, muitas vezes quando estão conseguindo construir sua estrutura, né, conseguir essa tranquilidade de poder estar num espaço que te acolhe e, de repente, tu perde todas as tuas referências, assim. E aí já vou emendar na pergunta, né, para ti, assim, como é que tu percebe, assim, como vocês da Mirabal, né, ou como essa questão da violência contra a mulher nesse período das enchentes, assim, porque a gente ouviu falar, tu até trouxe agora, começaram a nos contratar por causa dos abrigos, mas o que chegou para vocês, assim, qual é a visão de vocês sobre a violência contra a mulher? A violência contra a mulher no Brasil, ela acontece principalmente com crianças, com mulheres de 13 e 14 anos, e essa violência, na grandiosíssima maioria dos casos, acontece dentro de casa. Principalmente eu tô falando aqui de violência sexual. E o que acontece é que essa violência foi exposta dentro dos abrigos. Normalmente, um ambiente onde existe a violência, seja ela física, psicológica ou sexual, ela é normalizada entre todos ou quase todos os membros da família. E no momento que a gente vive uma catástrofe e as pessoas são obrigadas a sair desse ambiente doméstico e estar num ambiente coletivo, isso fica evidenciado. Então eu acredito que essa experiência dos abrigos conseguiu mostrar, comprovar os dados que a gente tem, todos aí os estudos feitos por secretarias de segurança, quando analisam os problemas relacionados à violência de gênero que chegam, né, através de boletins, através de serviços de assistência social, o que a gente tem hoje documentado. Fora o que não tem. Os abrigos também possibilitaram que violências que aconteciam no ambiente doméstico fossem expostas e, portanto, documentadas, virassem dados que a gente possa, enfim, utilizar, inclusive, para pensar em políticas públicas. De uma forma geral, o nosso movimento, o Movimento de Mulheres Olga Benário, acredita, inclusive, nessa emancipação da mulher através da participação em espaços coletivos, principalmente espaços políticos. A violência de gênero no Brasil e no mundo, ela é muito marcada pela prisão da mulher no ambiente doméstico. E isso é extremamente problemático, sendo que a mulher, enfim, hoje em dia, né, trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa e muitas vezes é a liderança da casa, né, a pessoa que leva o sustento e mesmo assim sofre a violência. Mas é bem importante a gente colocar que a violência, ela acontece mais com pessoas vulneráveis, né? Crianças que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não entende a violência de um parente como violência. Se sente mal, sente vergonha, mas tem dificuldade de colocar aquele parente ou pessoa próxima, família, enfim, como um inimigo, como alguém a temer, como alguém que está fazendo algo errado. Por isso, inclusive, que a gente foi às ruas para falar sobre o PL, né, a gente chama de PL do estupro, ou PL do estuprador, né, que foi proposta na Câmara de Deputados, né, nesse ano. Exatamente porque essa lei visa criminalizar essa faixa etária. Principalmente essa faixa etária de meninas que engravidam de estupros e que vão demorar mais para entender que estão grávidas, vão demorar mais para falar sobre isso, para expor essa questão, né? E são as que mais precisam. São as que mais morrem em decorrência de uma gravidez durante a infância,
e que mais tem dificuldade de falar sobre isso. Eu fico pensando assim, quando tu vai falando, Nani, eu tive de voluntária num abrigo e essas relações de violência, né? Eu trabalhei em CAPS, né, em Centro de Atenção Psicossocial, então já tive contato com mulheres, né, com algumas situações de violência, até porque trabalhei com CAPS, álcool e drogas, e a gente sabe, né, que o abuso de álcool é um dos grandes, né, de uma das questões que fomentam muito a violência, né, contra a mulher. E aí no abrigo, eram muitas pessoas que talvez nem reconhecessem suas relações de forma violenta, né, então tu vai trazendo isso, tu trouxe das crianças, né, e que a gente sabe do quanto que a família, né, é dentro da família que acontece os abusos, estatisticamente falando, mas o quanto que também essa relação de violência, né, desse machismo estrutural, do patriarcado, faz com que as mulheres nem reconheçam essas relações, né, e que as enchentes fizeram que as pessoas tivessem contato com equipes multidisciplinares, tanta gente olhando para elas, e elas traziam, nunca tinha visto uma psicóloga na vida, né? Nunca tinha tido contato com uma, nunca falei com outros profissionais, dentista, vários, todo mundo se mobilizou e começou a fazer com que essas pessoas, a gente olhasse para isso e reconhecesse. Mas agora a sensação que eu tenho, e aí para finalizar, né, eu faço essa pergunta e aí depois a gente poder já ir se despedindo, será que agora não caímos no vazio e dessa invisibilidade de novo? Porque a sensação que eu tenho é que parece que tudo passou, né? A gente agora tiraram, tem quem mora perto dos lixões que está sofrendo com o risco que isso é, mas parece que, né, tem quem não está sendo quem não sofreu pela enchente, de fato, com perder tudo, pode fingir que nada está acontecendo, né? Então, queria ver se tu não acha que a gente caiu de novo nessa invisibilidade, né, da violência, dessas relações. Olha, Márcia, eu gostei da tua visão otimista de que é possível sentir que as coisas passaram. Eu acho que, de uma forma geral, o movimento feminista alcançou barreiras que não tem volta. Se a gente pensar há 10 anos atrás, 20 anos atrás, o assédio dentro de empresa, dentro de escola, dentro de universidade, não era nem debatido, não era visto como assédio, muito menos criminalizado. E eu acho que quando a gente fala do meio ambiente, eu também entendo como a gente ter chegado num cenário que não tem volta. O que a gente ainda não conseguiu foi se organizar o bastante, com pessoas o bastante, para mudar a forma que a gente produz tudo o que a gente precisa. Os alimentos, por exemplo. Os alimentos são produzidos hoje no Brasil, a grande maioria dos alimentos são produzidos, inclusive, né, em pequenas propriedades. Mas estão sendo e serão muito afetadas pelo agronegócio que tem promovido diversas queimadas Brasil afora, mas maiormente Pantanal e o que a gente conhece como bioma da Amazônia. Então, eu acredito, de uma forma geral, que a enchente foi o primeiro capítulo vivido pela nossa geração, porque Porto Alegre, historicamente, ela vai ter enchentes. Isso é ampliado, intensificado, exatamente pelo capitalismo e tudo que ele traz de problemas ambientais, né, por ser um sistema movido à ganância e não para, de fato, a manutenção da vida humana na Terra. Eu acredito que, tentando juntar um pouco da conjuntura, um pouco do episódio das enchentes e um pouco da luta da Miraval, que a gente tem avançado na nossa consciência de compreender a sociedade que a gente vive, a conjuntura que a gente vive e como hoje o que o Estado tem entendido como sua função para mitigar esses problemas não estão resolvendo. Não estão resolvendo. Nem a questão da violência,
nem a questão da garantia de direitos de moradia. Eu acredito que uma mudança real passe por uma transformação da nossa sociedade e do Estado. E eu vejo a passos largos a gente ganhando mais consciência e se organizando cada vez mais e compreendendo cada vez mais os limites do capitalismo. E é possível mudar. A Miraval é a prova de que é possível que as mulheres se organizem, que as mulheres exijam mais do Estado, mas não fiquem esperando apenas das gestões que algo seja feito, mas constroem. E podem construir, inclusive, a partir da base, a partir das experiências, a partir das suas necessidades, podem construir, inclusive, aparelhos públicos que sejam melhores, mais humanos do que os próprios que são construídos hoje pelo Estado. Nana, obrigada. Eu não estava nem sendo otimista nesse momento. Eu estava achando que assim, as pessoas se iludem. A gente tem uma parte da população que não quer entrar em contato com essas lutas, né? E que eu acho que a enchente obrigou muitas pessoas a entrarem em contato com isso, porque, né, atingiu, né, pessoas de classes sociais, né? A gente sabe que quem mais sofre é quem está numa classe, né? A enchente é diferente para as diferentes classes sociais, mas atingiu várias. Então, Sim. A recuperação delas depois que é diferente, mas eu não tenho a ilusão de que está tudo bem, assim, né? Fico feliz quando eu acho também que o feminismo, ele vem mudando e que já é muito diferente do que a gente era 5 anos atrás, né? E fico contente, assim, porque tu diz e acho que a gente tem que seguir na luta, assim, e aí fala, não existe, né, a gente precisa falar de ecofeminismo, precisa falar de o capitalismo, precisa pensar nesse mundo diferente, porque daqui a um pouco a gente não vai conseguir viver nele, né? E a gente está em período de fumaça aqui no Rio Grande do Sul, né? Por causa dessa produção, né? Dessa ganância, né? Sim, e é importante a gente salientar que assim como a Miraval é um movimento que organiza pessoas, o tráfico também é um movimento que organiza pessoas, as milícias também são movimentos que organizam pessoas. Então existe uma disputa sobre que mudança a gente quer na sociedade. E para nós isso passa por questionar o capitalismo. Para os fascistas, isso passa por questionar o socialismo. Hoje, se a gente tem a Miraval, se a gente tem SUS, se a gente tem direito à creche, se a gente tem direito à universidade, escolas, tudo isso é fruto de um programa socialista ainda do início do século passado. Quando a gente organiza a Miraval, a gente se vê num cenário de muito trabalho ainda. O Marcos vai falar sobre a gente estar na pré-história, né? A gente ainda não começou, de fato, criar a história humana, que seria um sistema voltado, de fato, para a gente viver e viver muito bem, né? Então, eu acho que essa disputa ideológica que é colocada hoje na sociedade precisa ser enfrentada de frente, nomeando todos os campos políticos para quem eles acabam atuando e quando fortalecem o povo, fortalecem a luta das mulheres ou enfraquece, como é o caso do fascismo, que infelizmente no mundo inteiro hoje tem organizado cada vez mais pessoas enfraquecendo a consciência de classe de homens e mulheres no mundo inteiro. Mas se o Marx está certo também, esse movimento ele é dialético. Então, se eles crescem, a gente cresce também. Eu ia pedir uma colocação final, mas essa tá incrível, né? Dá para concluir com organize-se, univos,
Mas eu acho que do jeito que tá maravilhoso. Então eu queria te agradecer, Nana, mais uma vez por topar vir conversar aqui com a gente. Né? Com certeza foi um momento de muito aprendizado. É gratificante poder compartilhar isso com o pessoal que está nos ouvindo, né? Eu acho que a gente está num período muito importante que as pessoas estão dispostas a ouvir falar de política, né? Não só da política partidária. E com certeza é um assunto de extrema importância. E acho que saímos daqui mais conhecedores, mais elucidados e mais motivados também. Eu que agradeço o convite, eu acho que é muito importante chamar mulheres para falar sobre política. Nosso país também é bem atrasado nisso, então, quanto mais rádios tiverem abrindo esse espaço, com certeza a gente avança. Obrigada mesmo, e quando quiserem chamar de novo, estou aqui. Eu quero só agradecer, e Nana, assim, conta com o Instituto Federal, né? Nós somos do Campus Alvorada, né? E quando quiser trazer coisas e propor também, a Rádio Travessia tá aí. Foi algo que surgiu, mas que nosso plano é que ela siga, né? Então, flutuando por outros temas, por outras abordagens, e aí conta com a gente. Muito obrigada, assim, foi muito boa a nossa Obrigada, conversa. Márcia.